Hebreus capítulo 10, versículo 23 a 25, que diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Você pode se assentar. Sim, amados, nós falaremos novamente sobre uma necessidade vital para nós, que é o congregar. Eu sei que você tem ouvido muito falar sobre isso, mas continua sendo necessário tratarmos desse assunto. Até que, melhor dizendo, que o Espírito Santo gere no coração de todos o entendimento para o congregar. Amados, é muito importante nós compreendermos que é uma necessidade vital e não apenas um ritual. É necessidade. Não podemos nos esquecer que a comunhão entre os santos, amados, exerce um papel muito maior do que apenas uma reunião, queridos. A comunidade, sabe, o viver em comunidade de fé fortalece a nossa fé. Numa comunidade saudável, fortalece a nossa fé, promove o encorajamento mútuo dos santos na obra do Senhor, evita o esfriamento espiritual diante das dificuldades que se levantam, e elas se levantam, ou não, ou é só comigo? Com vocês também? Agora mesmo, fui ali fora, eu estava contando algo que em 2008, encontrei uma irmã ali, e na hora eu não me veio palavras, né? E aí eu contei alguns momentos difíceis que Vânia e eu passamos em 2011 com perdas sucessivas, uma atrás da outra. Eu estava falando sobre isso, falando, olha, vamos ficar firme, tá? A única coisa que eu tenho para dizer. Então, viver em comunidade, congregar, é vital. Porque aí a gente ouve alguma coisa e a gente vê, puxa, não é só comigo. Puxa, ele também passa por essa dificuldade. Eu me lembro que, recentemente, numa reunião de pequenos grupos, os homens sentados ali, e embora a gente sabe que isso acontece num ambiente como esse, e cada um começou a falar das suas dificuldades, eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei das minhas, que eu estava passando alguns momentos difíceis ali, outro irmão falou, e isso é encorajador. Sabe por quê? Porque mostra que ninguém é uma ilha, que muitas vezes o problema que um está passando, a dificuldade que um está passando, o outro também está, e a gente se une, não no problema, mas a gente se une olhando para aquele que pode resolver os problemas, para aquele que pode nos reavivar, Cristo. E no ambiente de congregação, e isso acontece, amados irmãos, nós nos encorajamos no que diz respeito à volta do Senhor, o quanto nós temos falado aqui da brevidade da volta de Jesus. Amados, o isolamento gera fragilidade. Coloca isso no seu coração em nome de Jesus. Enquanto a comunhão saudável entre os santos é o antídoto contra a apostasia. E o que é apostasia? O que significa apostasia? Significa abandono da fé. Você tem esperança de viver com Cristo para sempre? Você tem a esperança, você tem o desejo de que muito em breve Maranata aconteça? Congregue. Apesar das muitas vozes apontando o contrário, apesar dos grandes desafios que existem no congregar, numa vida em comunidade de fé, é desafiador. É bem verdade que em muitos momentos acontecem situações em que nós somos tentados a parar. Muitas vezes acontecem situações em que nós somos tentados a desanimar, mas isso também faz parte do crescimento. Isso também faz parte do amadurecimento dos santos. Se a gente quer ser uma igreja com os santos, se a gente quer ser uma igreja madura diante das dificuldades, qual deve ser a nossa reação? Diante do desânimo, qual deve ser a nossa reação? Parar? Se entregar? Não. Encarar. Mas não encarar por você mesmo, mas é dizer, Senhor, eu não gostaria de estar passando por isso, mas o Senhor merece toda a minha devoção.
O Senhor merece todo o meu esforço e eu, em teu nome, Senhor, eu irei prosseguir, porque eu sei que há um propósito nisso tudo. Eu sei. O escritor aos Hebreus aqui, amados irmãos, ele tinha uma intenção. Os irmãos aqui, para onde essa carta fora endereçada, estavam passando terrível perseguição e muitos estavam retrocedendo na fé. E ele escreve para animar esses irmãos. E ele escreve tratando do perigo, do que muitos de nós não observam hoje, que é o isolamento. E ele escreve alertando de que muitos estavam se acostumando a abandonar, a parar de caminhar, alertando sobre esse tenebroso costume de abandonar a comunidade. E, de fato, o êxodo daqueles que saem, de fato, acaba trazendo um efeito psicológico em nós. Isso acontece. Isso estava acontecendo com os irmãos aqui também. Mas o escritor aos Hebreus, ele escreve para vacinar os irmãos contra isso, alertando-os do perigo que isso poderia trazer para eles, para a vida, para a eternidade deles. Não se esqueça, uma comunidade de fé saudável, ela fortalece a nossa fé. Embora, queridos irmãos, nós individualmente devemos ter a nossa vida com Deus, mas quando se trata de ser igreja, diz respeito à coletividade. E Deus não abre mão disso. Está aqui, está na palavra de Deus. Olha o texto que nós lemos, amados irmãos. Não podemos negligenciar isso. Embora repleta de desafios, a vida em uma comunidade de fé saudável protege nossa mente e o nosso coração de 4 formas. Podem haver mais, mas eu só separei 4. A primeira delas, proteção contra a inconstância. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Notem o que o texto fala aqui, olha. Apeguemo-nos firmemente à esperança. Como nós acabamos de dizer aqui na introdução, sozinho, o cristão oscila facilmente diante de dúvidas e incertezas. Se juntos, em alguns momentos, isso já pode acontecer, imagina isolado. Imagina você se destacando. Imagina você não querendo correr o risco de viver em comunidade. Porque sim, é desafiador. Sim, a gente se expõe, sim. Mas é uma exposição necessária. É uma exposição inevitável. Imagina se Jesus falasse, pai, eu não estou afim de me envolver não, porque dá muito problema. Ô povo complicado, pai. É o seguinte, pai, não estou afim de ir não. Imagina se Jesus faz isso. Poxa, pai, imagina eu estar amando as pessoas e tem um ali no meio ali que vai me vender a preço de escravo, pai. Não, Jesus amou. Jesus, ele sabia do que o esperava, mas ainda assim resolveu estar junto, resolveu discipular. Tudo isso traz um risco da ingratidão, da traição, mas é mistério, é necessário que nós tenhamos para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender a perdoar, para que nós possamos aprender a lidar com as diferenças. Tudo isso é necessário. Congregar é necessário. E pessoas diferentes, temperamentos diferentes, discordâncias, muitas vezes são didáticas, para que nós possamos aprender a lidar uns com os outros, amados irmãos. E quem faz essa liga toda não é o pastor, não é a igreja, é o Espírito Santo. Então, não viva sozinho. Na comunhão, a firmeza do irmão apoia a fraqueza do outro. Mutualidade, um ao outro. Quantas vezes eu já fui ministrado por vocês? Quantas vezes, não poucas vezes, quantas vezes eu já fui repreendido de forma direta e indireta por vocês? Numa conversa. Quantas vezes eu fui repreendido de forma intencional ou não intencional? Numa conversa com vocês, num papo de mesa com vocês? Quantas vezes? Então vejam a importância de estarmos unidos, de estarmos juntos, congregando. E não é porque é papo de pastor, é porque está aqui na palavra de Deus que há essa necessidade. Olha o texto que nós lemos. E se há um registro dessa grande necessidade que nós temos,
Por que que muitos de nós aqui, por que não vive isso? Qual é o problema? Será que você não crê mais na volta de Jesus? Olha o que nós lemos. Versículo 25, quanto mais o tempo se aproxima. E que tempo é esse? Por favor, me ajudem. Que tempo é esse que o escritor está falando? Da volta de Jesus, do grande e glorioso dia das bodas do Cordeiro que se aproxima. Mas nós devemos estar separados, escondidos, isolados. É isso que diz o texto. Não, mas nós devemos congregar, mas nós devemos estar unidos, mas devemos, estar ligados uns aos outros para animarmos, porque, irmãos, o ataque vem de todos os lados e de todas as formas. Tem hora que você fala, cara, não vai dar não. Se você está sozinho, você vai parar. Se você estiver sozinho, se você se isolar, as circunstâncias vão te engolir. Agora, se você estiver dizendo, Senhor, me ajuda a prosseguir, me ajuda a caminhar, lembre-se de uma coisa, a promessa é só para quem atravessa a linha de chegada, a promessa de vida eterna é somente para aqueles que atravessam a linha de chegada. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não, mas Vocês já sabem, né? De uma alegria que está no meu coração que a gente voltou para a rua, né? Oh, maravilha. A gente tem ouvido muito isso. Não, eu deixei a igreja, mas eu continuo, confiando em Jesus. Eu não deixo de acreditar, mas está quebrando princípios. Está desobedecendo a palavra. Se a Bíblia declara, o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, palavra, de Gênesis a Apocalipse. Logo, eu não posso ignorar esse texto. Não posso. Como eu falei no início, ainda que as circunstâncias às vezes tentem nos empurrar do lado contrário, eu preciso pedir auxílio ao Senhor para crescer, para resistir. Outra coisa também que eu enxergo nesse versículo 23 é o lembrete da fidelidade do Senhor para conosco. Quando diz, aquele que prometeu, pois aquele que prometeu é fiel. Prometeu o quê? Glória a Deus. Prometeu o quê? Ouro, prata, pedras preciosas aqui nesse mundo? Eu vou te dar uma casa de praia em Arraial do Cabo. Eu vou te dar um tour pelo Brasil, pelos locais mais belos do Brasil. Qual a sua preferência? Campo ou praia? Não, minha preferência é praia. Então eu vou te dar. Foi isso que Jesus prometeu? 1 João, capítulo 2, versículo 24 e 28. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esse é o versículo 24. Agora o versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Essa é a promessa. É por isso que vale a pena sofrer por amor ao Senhor. É por isso que vale a pena pagar o preço por amor ao Senhor. É por isso que nós precisamos perseverar na fé por amor ao Senhor e não por coisas transitórias e passageiras que um dia vão acabar, que um dia vão perder valor. Por isso aqui que vale a pena perseverar. É por isso, porque um dia nós estaremos vivendo com Ele para sempre. Um dia, quando todos nós entrarmos juntos ali, estaremos assentados com Ele. Isso aqui é só um ensaio, tá? Estaremos assentados com Ele nas bordas do Cordeiro. Um dia isso vai acontecer. Mas enquanto esse dia não chega, eu preciso suar, eu preciso continuar prosseguindo na minha caminhada. É difícil, Tem hora que dá vontade de parar? Tem. Que isso, pastor? Tem. A menos que você não seja de carne e osso. Pelo menos a maioria tem. Mas é importante a gente firmar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. A gente fitando os olhos nele, a gente não é influenciado pelas circunstâncias. Na igreja, no meio da congregação dos santos, compartilhamos testemunhos que relembram essa fidelidade, blindando a nossa fé contra o esquecimento. A gente esquece fácil. Eu sempre falo sobre isso, né?
E minha tataravó já ouvia falar que Jesus voltava. E ainda assim, nossas atitudes muitas vezes mostram que a gente está esquecendo disso. Muitas vezes. Mas Cristo está voltando. João capítulo 14, versículo 1 a 3 diz: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Sabe quem disse isso? Aquele que não pode mentir. E isso aqui é um registro de segurança para todo aquele que nele crê. Cristo vai voltar para buscar o seu povo, ainda que a promessa pareça tardia. Pareça, mas ele vai voltar, porque ele prometeu. Ele prometeu. Então, em primeiro lugar, o congregar é uma proteção contra a inconstância, desde que aqueles que estão se permitam ser estimulados. Tem essa questão também. De que adianta eu estar aqui e o pastor está falando, o irmão está falando na escola bíblica, ou o irmão no cotidiano, poxa, irmão, não deixa de estar junto com a gente, não. E a pessoa não dar ouvidos. Nossa função é falar. E a sua é obedecer. É a palavra que está sendo pregada? Então obedeça a palavra. É assim que funciona. Segundo, ativação espiritual, versículo 24. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. A fé sem obras é morta. Queridos, o convívio comunitário nos desafia a exercer o amor prático e o serviço, tirando-nos do egoísmo espiritual. Quando a gente vive numa comunidade de fé e o nosso coração está aberto, a gente começa a olhar os exemplos, os bons exemplos. Foi domingo passado, eu comentei aqui, não vou citar de novo, de exemplos que a gente tem de verdadeiros, eu vou usar esse termo, verdadeiros guerreiros na fé. Eu citei domingo passado, no finalzinho. Gente que entendeu o propósito do congregar. Gente que ama o Senhor. Gente que, sabe, tem procurado fazer um esforço maior, inclusive, do que as suas capacidades hoje permitem. E esse texto aqui está nos dizendo para a gente considerar isso. Para a gente tomar como... É claro que a palavra do Senhor é o padrão, amém? Mas... No meio da nossa comunidade existem pessoas piedosas, nas quais a gente pode olhar para elas e imitar. E eu louvo a Deus que o Senhor nos deu alguns, graças a Deus, exemplos aqui. Olha para essas pessoas. Você daqui que é inconstante, você que está aqui, que, sabe, ainda não se engajou, você que está aqui que não está conectado com a igreja local, em nome de Jesus, o apelo que eu faço para você é: conecte-se, esteja engajado com a igreja local, porque é benefício para você mesmo e para nós também. Uma frase que eu sempre falo é: eu não sou completo no corpo de Cristo sem você. Ah, mas eu sou tão insignificante. Quem foi que disse isso? Foi o diabo, não foi Jesus. Você tem o seu valor no corpo, sim. Cada membro individualmente, irmãos, tem o seu lugar no corpo. Eu sempre falo de Paulo, né? Cito Paulo, que Paulo ele ilustra a igreja como um corpo humano. Até a unha tem o seu valor. Até a unha tem o seu valor. Cada membro, cada órgão, seja ele visível ou não, todos eles têm o seu devido valor. Logo, você tem o seu valor no corpo de Cristo. Então entenda isso. Entenda que você precisa estar funcionando. Assim como todos os membros e órgãos do nosso corpo precisam estar em pleno funcionamento, você e eu, todos nós precisamos estar de uma forma ativa nesse corpo, para que o corpo esteja vivendo de forma saudável, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então olhe para os exemplos, olhe para os bons exemplos. E procure imitar a fé desses. Olhe para os bons exemplos, sabe? E se você está passando por alguma dificuldade, chega do lado e fala: poxa, me ajuda em oração. Só que tem uma pequena diferença. Ao invés de chegar e ficar só se lamentando, busque soluções.
Porque tem gente que só encosta. Ó vida, ó céus, ó azar. Os mais antigos aí vão entender o que eu estou dizendo. Para os mais novos, tinha um desenho, uma hiena. Estou revelando aqui, né? Quase 50, tá, irmãos? Falta pouco, se assim o Senhor permitir. Para os mais novos, tinha um desenho que tinha uma hiena que as coisas davam errado e ela ficava, ó vida, ó céu. Era um meme. Na época não tinha esse nome, né? Mas hoje em dia nós consideraríamos como um meme. Ó vida, ó céus, ó azar. Toda vez o desenho era assim. Toda vez, tanto é que eu me lembro. Tem crente que é assim. Eu sei que existem momentos que a gente está passando dificuldades, que a gente está passando pelo dia mal. Isso acontece. Só que a gente não deve ficar assim. A gente pode falar que não está legal, mas buscando uma solução. Essa é a diferença. Tem gente que fica só com a fala da hiena. E tem gente que vai além. Então vá além. Você e eu precisamos ser desses que vão além. E aí, como é que tá? Cara, não tá legal não. Me ajuda em oração. Olha a diferença. Tem gente que só procura para trazer problema. Poxa, não tá legal. Tá, mas aí, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar aprisionado nessa forma de que não tá legal? Alguma coisa precisa ser feita. A gente precisa ter, sabe, essa natureza de inconformismo com a situação. Ainda que muitas vezes a gente não possa mudar o cenário, sabe? É dizer, Senhor, olha, não está legal, eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui para que o Senhor me use. De repente é algo que o Senhor quer me ensinar, de repente eu estou sendo moldado e eu ainda não percebi, então me ajuda a prosseguir, me ajuda a continuar em frente. É essa a perspectiva que a gente tem que ter, irmãos. E não, o problema vem, dá uma pancada na gente, que de fato é assim que acontece, e a gente fica, caramba, alguém anotou a placa desse caminhão que passou por cima? E fica prostrado, não é isso que Deus quer. Mas cedo ou mais tarde, em alguns momentos, a gente toma mesmo. Mas sabe o que Deus quer? Levanta, segue em frente. Eu não mandei você parar, prossiga. Eu estou permitindo tudo isso para você aprender, para você crescer, para você chegar no tamanho que eu quero. Então, essa ativação espiritual, desse segundo ponto aqui, consideremos-nos uns aos outros, incentivarmos no amor e as boas obras, é isso, olha. Se você tem dificuldade de fazer boas obras, sabe, de viver a vida da igreja local, olha ao seu redor e vejam que já existem, graças a Deus, muitos irmãos que têm se esforçado para fazer isso, têm olhado para a palavra e têm entendido que a gente tem procurado viver a palavra. Deus nos deu uma estratégia e a gente tem procurado caminhar, a gente tem se esforçado. E eu sempre, no início eu falava muito e agora vou falar novamente, eu também estou aprendendo. E eu vou falar para os irmãos, eu falei na quarta-feira lá em casa para os homens, e a forma que Deus tem trabalhado agora, olhando para trás, tem sido maravilhosa. Embora eu tenha passado por muitos momentos difíceis, olhando para trás eu vejo o quanto Deus tem cuidado, o quanto Deus tem fomentado o meu crescimento, o meu entendimento. E é dessa forma que a gente precisa olhar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ao ver a dedicação, a generosidade e a fé de outros irmãos, somos impulsionados a produzir boas obras. Porém, apesar dessa questão da ativação espiritual que nós falamos, tem um perigo. Tem. Fazer o contrário do que está sendo dito aqui. Nós somos exortados a considerarmos uns aos outros para incentivarmos as boas obras. Somos exortados a olhar os excelentes exemplos que a gente tem aqui. Agora, quando a gente não faz isso, quando a gente fecha o coração, quando a gente é orgulhoso para reconhecer isso, sabe o que acontece? O nosso coração se torna um coração de pedra. O nosso coração fecha. Quando a gente tem a síndrome de Gabriela, a gente não quer mudar. A gente, não, eu vou ficar assim mesmo, tem que ser assim. Nosso coração fecha. A gente se fecha para o que Deus tem para nós. Queridos, crescer incomoda. Criança não sente tanto, não. Mas quem tem filho adolescente aqui, ou quem já teve filho passando pela adolescência, vocês concordam comigo?
que incomoda. O adolescente passa por uma fase que ele mesmo se incomoda e, consequentemente, os pais precisam, sabe, ter muita sabedoria nesse período, porque o negócio não é fácil. Crescer incomoda. Crescer incomoda. Crescer dói. Crescer tira a gente da nossa zona de conforto, porque agora, quando a gente cresce, são novas responsabilidades. A fase da adolescência vai passar. No caso da minha filha. E de quem tem filho adolescente aqui. E aí, quando terminar, ela já entra numa fase adulta. Às vezes, né, os pais ficam, ai, tomara que passe logo essa fase de adolescência. Amém, vai passar. Mas aí a pessoa já vai entrar na fase adulta. Agora, são as minhas concepções, é aquilo que eu decido fazer da minha vida. É assim que funciona. Quando está pequenininho, Jesus, tomara que cresça logo. Minha mãe já dizia, filho criado, eita, vocês sabem, né? Trabalho dobrado. Crescer dói. Crescer é trabalhoso. Mas numa família saudável, em pessoas saudáveis, o crescimento é uma ordem, é necessário. Quem não cresce está doente. Não é assim que funciona? Quem não se desenvolve é porque está doente. Vai fazer um exame médico. Voltando aqui para esse trocadilho com o corpo. A pessoa não está se desenvolvendo. A criança, por exemplo, continua raquíticazinha, não cresce. O que os pais fazem? Tem que levar para o médico. Aí faz uma bateria de exames para ver o que está acontecendo. É claro que são diversos fatores ali no corpo. Mas significa patologia, ou seja, algum problema. Não é assim que funciona? No reino é a mesma coisa. É necessário a gente crescer. Tem um momento a gente ser um bebê e tomar o leitinho, como Paulo explica aqui? Tem. É natural. Mas o que Deus espera, na verdade, é uma ordem de Deus, é a gente crescer. Então, por isso que a gente precisa abrir o nosso coração e, rapaz, esse negócio é difícil. É. Sair da zona de conforto é ruim demais. É muito ruim. É ruim. Muito ruim. Você está pisando num campo que você, digamos, não domina, que você não tem conhecimento. Mas é importante. Sabe por quê? Fé. A gente canta sobre fé, a gente fala sobre fé, mas na hora de viver a gente não quer viver. Engraçado isso, né? Mas o Senhor nos chama a considerarmos uns aos outros, sabe? A olharmos para os outros e a viver em fé, para que a gente não corra o perigo de que o nosso coração seja petrificado, de que a nossa vida, aos olhos de Deus, seja estéril. E essa condição nos torne suscetíveis a todo tipo de ataque do inferno. Porque é isso que acontece. Quem não se envolve, não se desenvolve. Não se desenvolve. Você quer ver um exemplo disso que eu estou falando? Na minha época de quartel, eu me lembro que nós fomos fazer um exercício de campo e tinha um oficial lá, recém-formado, um tenente. A gente recebia uma alimentação, não vão rir não, hein? Que a gente chamava de ração. E ali na ração, às vezes, a gente ficava enjoado, porque frequentemente a gente fazia exercícios de campo, então tinha alguns pratos ali daquela ração, que era um conjunto de alimentos, né, para aquele período ali, e às vezes a gente ficava enjoado. Então, quando tinha o campo marcado, o que a gente fazia? Para não ficar enjoado comendo sempre aquela mesma comida. A gente levava miojo. E eu me lembro que teve um tenente que... Aí, pô, o pessoal sentava lá, não quero comer ração, vou comer miojo. E o tenente levou miojo, mas ele não sabia fazer. Cara, com 20 e poucos anos não sabia fazer um miojo. Agora, por que ele não sabia fazer um miojo? Porque ele não aprendeu. Porque ele, sabe, não foi ensinado ou não quis aprender. Ele não estava experimentado naquilo ali. E o pessoal começou a rir, sabe? Os soldados olhavam assim. O pessoal, o tenente não sabe fazer, não. Aí depois alguém foi lá e ajudou ele. Pô, mas é uma vergonha não saber fazer um miojo. Mas o cara não sabia. Não sabia. E muitas vezes a gente não sabe fazer as coisas no que diz respeito ao reino de Deus porque a gente não quer se envolver. A gente não quer correr o risco de se envolver. Provavelmente ele nunca... eu sei que ele era filho de um comandante. Então,
a vida dele era uma vida em que não havia essa necessidade, tá? Não havia. Mas quando ele chegou ali no campo, ele teve a necessidade. E é ali que ele foi aprender como é que fazia. Enquanto os outros não. O pessoal já chegava fazendo. Enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? É que você quer crescer em Cristo? Sim. Na verdade, o crescimento é uma necessidade. Então, você precisa se envolver com o trabalho da sua igreja local. Você precisa estar conectado, e não apenas se envolver, queridos, é estar conectado. O que é isso? Conectado. Você quer ver uma coisa que aconteceu aqui recentemente? Sobre a falta de conexão. Aconteceu uma situação em que uma pessoa não pôde estar, e aí depois o responsável por essa situação falou, eu não sabia. Mas sabe por que essa pessoa não sabia? Por causa da falta de conexão. Porque a ausência dessa outra pessoa que não estava já era de muito tempo. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, é isso que tem acontecido, irmãos. Muitas vezes você deixa de estar inteirado de algumas coisas porque você não se conecta. Falta conexão, falta liga. Às vezes a pessoa até está, mas é só corpo presente. Esse é um outro problema, é um outro perigo. Continuando aqui, eu ia falar dessa parte, mas... Então, o que eu exorto a cada um é não apenas estar, mas pertencer, viver, respirar a vida da igreja local, para que juntos nós possamos crescer. Juntos. Um incentivar o outro. Vamos, irmãos, um cobrar o outro em amor. Não, não faz isso não. Não, irmão, não pensa assim não. Não, não é por aí não, irmão. Que isso? Não, não faz isso não. Não age assim não. Olha o que a palavra diz. Isso é saudável, queridos. E a gente precisa disso uns para com os outros. Porque se eu me isolo, eu faço do meu jeito. Por que o isolamento é perigoso? Por causa disso. Eu vou fazer do meu jeito, eu vou pensar do meu jeito. Não vai ter ninguém para me repreender. Não vai por esse caminho não. Por que tem muita gente que está se isolando? Por que muita gente está querendo fazer carreira solo por causa disso? Não quer ser confrontado. Não quer obedecer, não quer se submeter. Esse é o problema. Orgulho. E não é só liderado, não. Quem lidera também. Como eu falei para vocês, é fácil ser repreendido? Não, não é. Mas é necessário em muitos momentos. Tanto para quem é liderado, quanto para quem lidera. E é importante. Terceiro, antídoto contra o esfriamento. Versículo 25, a parte A. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Como nós já falamos, afastar-se não é a melhor opção. A igreja, amados irmãos, a comunhão dos santos funciona como se fosse um braseiro. O que é o braseiro? Aquele lugar ali onde estão as chamas juntas, uma ajudando a aquecer a outra. Aí se você tirar uma daquela ali, por exemplo, um exemplo que todo mundo aqui conhece, no churrasco. Quando a churrasqueira está ali, 100%. O que acontece? Com aquele pedaço de carvão preto, você coloca lá, ateia fogo e depois de um tempo de cuidado ali, o que vai acontecer? Ele vai estar com a cor dele? Laranja. Esse é o braseiro. Agora, se você, depois que ele está ali, aquecido, se você tira um carvãozinho daquele ali do braseiro e destaca ele, aos poucos, ele começa a ter pontos de escurecimento. Aos poucos, ele retorna à sua composição inicial. Ele apaga. Por isso é importante nós estarmos juntos. Amados, como nós acabamos de falar agora, estarmos unidos funciona, serve como um freio moral, olha só, e espiritual, que nos impede de desviarmos do caminho. Falei agora há pouco, não vai por aí não. Que isso, irmão? Está errado. Não, irmão, não é isso que a Bíblia diz. Não é dessa forma que a palavra ensina. Seja num estudo bíblico, seja num discipulado pessoal, seja numa conversa, aqui, freio moral e espiritual. Por isso que o congregar é importante. Por isso que nós precisamos estar juntos. Eu não estou afim, não. Isso acontece. Mas tem os dois lados. Tem aquele que percebe e que precisa agir, irmãos. Estou aqui, quer conversar. Nós precisamos ter esse papel também. Mas aquele que está enfraquecido também precisa, ao invés de ficar, vida, céus, azar, e chegar, olha, eu estou precisando de ajuda. Ser sincero.
olha, eu perdi a vontade completamente de caminhar. O problema é que muitas vezes a pessoa não é sincera, sabe? Eu andei ouvindo algumas coisas aí e eu cheguei à conclusão de que congregar acho que não é necessário, não. Será? Você vai ficar com quem? Com a palavra ou com aquilo que as pessoas falam? Ainda que seja seu amigo, quem é que vai te levar para o céu? Cristo. Então eu fico com a palavra. Você tem que ficar com o quê? Com a palavra. E a palavra nos manda. É um mandamento. Embora não esteja explícito aqui, mandamento de congregar. Não está escrito assim. Mas é um mandamento. Ah, o pastor falou que é um mandamento. É um mandamento. Se a gente tem consciência de que o tempo está chegando, se a gente tem a consciência de que muito em breve, é só olhar a estação, as estações. É só olhar as evidências. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para vocês. Pela misericórdia do Senhor, há algum tempo atrás nós trouxemos um estudo que eu realmente agora não lembro qual foi o título, em que a gente falou de coisas diferentes que passariam a acontecer. E naquele período do estudo bíblico que nós trouxemos, a gente falou sobre ocorrências de objetos voadores não identificados, extraterrestres, essas coisas. Voltou com um viés de credibilidade muito alta. Agora eu vou dar um alerta aqui para vocês. Nós temos que estar juntos, porque as notícias que provavelmente irão aparecer serão para descredibilizar a palavra de Deus. As notícias que provavelmente virão serão para questionar ainda mais do que já tem acontecido, a nossa fé. E se você balançar, você vai ficar pelo meio do caminho. Se eu balançar, eu vou ficar pelo meio do caminho. Irmãos, cuidado. Cuidado com o que os noticiários têm apresentado como coisas que merecem credibilidade. Muito cuidado. Fique com a palavra. Seres extraterrestres. São extraterrestres? São. Mas são demônios. Ah, mas e as naves, irmãos? Tudo isso é um plano maligno. Muito cuidado. Muito cuidado. Para isso a gente tem que estar junto. Para você ouvir eu falando isso com você. Muito cuidado. Eu não tenho pesquisado, mas esses dias eu ouvi falar, eu passando pela internet, ouvi dizer que já teve um avistamento aí no sul do país. De novo, né? Da última vez que eu falei sobre um piloto, tinha tantos anos de carreira, piloto sério, tantos anos de carreira, que teve um avistamento. A última vez que eu trouxe isso aqui de púlpito, inclusive num estudo. E agora voltou de novo. E se não me engano, o nosso, eu ia falar nosso, perdão. E se não me engano, o presidente de uma das maiores potências do planeta está falando agora sobre isso também. E vai trazer grandes revelações. Muito cuidado. Porque o foco principal é a igreja. É o ataque à nossa fé. Pode ser que eles nem toquem no nome da igreja, mas o alvo principal é minar a nossa fé. Haverá muitas novas descobertas a partir da credibilização dessas ocorrências. Então tome muito cuidado para que a sua fé não seja levada. Vou fechar parênteses aqui. Então, queridos, voltando aqui, por isso nós precisamos congregar. Porque é um freio, a comunhão com os irmãos serve como um freio moral, espiritual. Sabe, às vezes uma irmã chega para outra, eu sei que isso já aconteceu, irmã, olha só, essa forma, se vestir, dá uma observada. Isso é natural acontecer, queridos, é natural. Ou às vezes um irmão, não faz isso não vem assim não. E tantas outras coisas. Olha, não fala assim não. Olha, não usa esse termo não, como já aconteceu. Pastor, não usa esse termo não. Sei lá, não soa legal, não fica legal. Você vê que não é só para o lado de lá, é para o lado de cá também. E assim a gente cresce. E assim a gente se amadurece em amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como nós estávamos falando, para finalizar essa parte, estamos quase finalizando a mensagem. Eu não pesquisei nada, mas eu dei um nome aqui, tá? De afastamento clássico. Não se afaste. E qual é o afastamento clássico? Aquele que a pessoa não está, mas tem aquele mais sofisticado. E qual é o sofisticado? Aquele que ela está só de corpo presente. E tem o mais sofisticado do que o sofisticado. É aquele que ela está de corpo presente, faz as coisas, mas não está conectado. Todos esses são muito perigosos. Todos esses. Sabe por quê? A hora que vier a mensagem que a Késia ministrou, a hora que vier a tempestade, todas essas pessoas aqui, a tempestade vai levar. Não criou raiz. Quem não faz, quem não está, quem está só de corpo presente, sei lá, ali é mais perto, queria estar em outro lugar, só que não dá, é mais distante, enfim, ou sei, vou ficar por ali por enquanto. Ou quem mete a mão, mas está no piloto automático. Tudo isso é risco. Por quê? Porque o Senhor sonda o coração. Então esteja de todo o coração, entendimento, alma,
corpo, sabe? Amando ao Senhor, oferecendo o seu melhor. Porque tudo o que fazemos aqui precisa ter um alvo. E que alvo é esse? A honra e a glória de Deus. A palavra nos exorta que tudo aquilo que a gente vier a colocar as mãos para fazer, é para fazer como se fosse para o Senhor. Para o Senhor. Hebreus 3, capítulo 12, versículo 14 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Quarto e último lugar, a quarta e última forma, consolo e vigilância no fim dos tempos. Parte B do versículo 25. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajar uns aos outros. Já falamos, mas é bom repetir. O mundo desgasta a nossa fé. E como é que nós podemos nos blindar desse desgaste? Na comunhão com os santos. Oração, no partir do pão, na leitura da palavra, no jejum. Tudo isso. Mas a gente também não pode abrir mão de estar na comunhão dos santos. Porque é muito fácil a gente se afastar da fé. É muito fácil. A comunhão dos santos... Olha, o mundo desgasta a nossa fé, mas a comunhão recarrega as nossas forças por meio da palavra, oração, comunhão. Olhar para a proximidade do grande dia com a comunidade nos ajuda a manter os olhos no céu, tirando o foco das coisas passageiras dessa terra. 2 Pedro, capítulo 3, 13 a 14, declara: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos o quê? Novos céus e nova terra. Empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Santidade ao Senhor. O fato de estarmos aqui precisa gerar também em nós aqui, consolo e vigilância no fim dos tempos. Essa mensagem em si trata sobre isso. Consolarmos uns aos outros e exortarmos a vigilância de que o tempo se aproxima. O tempo está chegando. O tempo do julgamento de Deus sobre essa terra está chegando. E a gente precisa estar pronto com as nossas vestes limpas, imaculadas, sem rugas, sem máculas, sem manchas. Finalizando, diante do peso eterno e da urgência da prática dessa palavra que nós trazemos hoje, fica muito claro que a igreja não é um clube social, onde a frequência é opcional. Mas, assim como Paulo usa essa figura de linguagem, a igreja é um corpo vivo, onde todos os membros precisam estar em pleno funcionamento para a glória de Deus Pai. A igreja deve ser um organismo vivo aqui nessa terra. Até porque outras pessoas precisam ser inseridas pelo próprio Deus nesse organismo, nesse corpo que é vivo. A comunhão dos santos é a nossa linha de defesa contra a apostasia, contra o esfriamento e contra a inconstância. Queridos, nós não fomos chamados para ser uma ilha. Não fomos chamados para estarmos isolados. Não, eu oro sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, eu tenho minha comunhão sozinho, eu pulo, eu sapateio no poder lá no meu quarto e isso só basta. Não, não basta, está errado, está incompleto. Você precisa congregar, está aqui na palavra. Não fomos chamados para o isolamento, nem para uma religiosidade superficial, que apenas nos faz ocupar as cadeiras do prédio. Mas nós fomos chamados para uma vida compartilhada com poder e verdade. Por isso, o Espírito Santo, amados irmãos, nos faz um convite nessa manhã. Abandone a inércia, abandone a esterilidade, rejeite todo tipo de afastamento. Guarde o seu coração das muitas vozes que atacam o congregar. E, por fim, fixe os seus olhos na maior promessa que nós já citamos aqui, a vida eterna. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Congregue, mas não apenas de corpo presente. Se envolva naquilo que a sua igreja local tem feito.
Se envolva. E a partir do momento em que você se envolver, o Espírito Santo vai te ensinar a você desenvolver os seus dons aqui no prédio da igreja, diante da comunhão dos santos, nos pequenos grupos ou em quaisquer outros lugares. O Senhor tem trabalhado, o Senhor tem agido. Ontem nós encontramos na rua, tivemos o trabalho de evangelização. E na parte da tarde a dupla era eu e a diaconisa Luciana. A Vânia não pôde ir porque não estava se sentindo muito bem, ela foi na parte da manhã. E uma casa que a gente bateu e a gente começou a falar e a menina disse que não queria ouvir falar de igreja porque ela tinha sido muito ferida. E no final, ela estava chorando, porque o Espírito Santo ali agiu. E terminou com a Luciana dando um abraço na menina e a gente falando, olha, Jesus ainda te ama, apesar das feridas. E aí Luciana no final, posso dar um abraço? Dê um abraço na menina. Deus está trabalhando, Deus está agindo, faz parte disso. Você não sabe a alegria, o prazer que é fazer parte de algo como isso, queridos. O trabalho de evangelização é para a igreja, não é para um grupo específico. Não é dom, é desejo de obedecer ao Senhor. Tem gente que tem dom? Tem, mas o trabalho é para a igreja. Ou seja, é para qualquer pessoa. Se envolva, faça a sua parte em nome de Jesus. Coloque o ombro embaixo. Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos nos expor. É natural que isso aconteça. Mas vale a pena porque é para o Senhor. É para Ele, queridos. Não é para mim. Até porque eu não tenho domínio. Eu sempre falo isso, né? Eu não tenho domínio do que vai acontecer com a semente depois que ela está na terra. Não tenho. Mas o meu dever é lançar a semente na terra. Depois, eu não sei o que vai acontecer. O que eu espero é colher. Mas coloquei na terra, acabou aquilo que eu deveria fazer. Então, o meu clamor nessa manhã para todos nós aqui é que, mais do que congregar, conecte-se com a sua igreja local. Se conecte com tudo o que tem sido realizado aqui. E já há algum tempo a gente vem tendo a preocupação de não sobrecarregar vocês. Então vejam que as atividades que a gente tem são bem extra-culto, são bem espaçadas, exatamente para não sobrecarregar vocês. Exatamente para dar a oportunidade de que todos nós estejamos unidos num propósito de glorificar ao nome do Senhor e de fazê-lo conhecido. Então, em nome de Jesus, se envolva. Seja de fato a igreja que Deus projetou para esse lugar. Porque a igreja não é o prédio. A igreja somos você e eu, unidos, conectados em amor, no propósito que Deus estabeleceu para nós. E se entrou alguém aqui nessa manhã que por algum motivo está desconectado, mesmo de corpo presente, ou que de fato se desconectou completamente, arrependa-se e passe a viver o evangelho da verdade e passe a viver conectado para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, Senhor. Entregamos nas suas mãos as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa palavra, e que o teu Espírito Santo, Senhor, faça o trabalho que eu não posso fazer. Acesse os corações. Aquele que está desanimado, aquele que está enfraquecido, aquele que está seduzido, Pai, por coisas que acabam minando a sua fé. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer, Pai amado, a memória, venha trazê-lo para o caminho correto, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te agradeço pelos meus irmãos que aqui se encontram. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ministrar ao coração deles, ó Senhor, e ao meu também. E que verdadeiramente haja um avivamento aqui nesse lugar, Senhor. Que cada um, Senhor, cumpra o seu papel no corpo, Pai. Porque todos são úteis, ó Senhor, como nós falamos aqui. Em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.